Perfeito. Então, eu estou aqui com o senhor César Curti, um profissional de algo chamado, de uma prática chamada Mahamudra, que eu particularmente não conheço, então, mas pelo que eu vi, está tendo muitos seguidores, muita gente engajada, muita gente tirando proveito disso para a sua vida, para o seu bem-estar, para a sua saúde, né? E vamos falar sobre isso e entender quem é essa pessoa aí do César, o que ele pode nos ajudar aí para a gente crescer enquanto ser humano, né? Por que não? César, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui falando com a gente. Doutor Paulo, eu agradeço, fico lisonjeado com o convite, é um prazer estar falando com você, te conhecendo um pouco mais, já acompanho essa sua jornada e para mim é um prazer estar fazendo parte de mais uma conversa aqui no seu podcast. Beleza. Então vamos lá, para a gente começar. Você está com quantos anos? Eu estou com 36 anos. Oh, que beleza, parabéns. E conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar nos dias de hoje. Como é que você chegou no Mahamudra e na prática que você proporciona aí para os seus seguidores, discípulos, não sei qual termo que eu devo utilizar aqui, mas nos dias de hoje aí, vamos lá. Eu gosto de usar alunos e normalmente esses alunos viram amigos, né? Então, a Mahamudra Brasil, ela tem essa energia, que é algo que eu quis trazer para dentro do método, que é uma energia bem de família mesmo. Então, além de uma prática, de um encontro, das aulas que acontecem, dos eventos, acontece realmente a criação de uma comunidade. Hoje em dia está bastante na boca do povo, na boca do marketing, da criação de comunidades. Não foi a minha intenção lá atrás, mas hoje em dia eu vejo que isso é um dos maiores ativos que a Mahamudra tem. Qual que é a sua formação? Você chegou a fazer faculdade? Como é que é a sua trajetória aí? Vamos lá. Eu sou um cara um pouco fora do convencional, viu, doutor Paulo? Eu comecei a fazer faculdade na Unesp de Araraquara, de administração, mas foi justamente na época que eu comecei a entrar numa... Ninguém falava de depressão naquela época, mas foi uma época que eu me vi muito triste, porque eu estava só trabalhando, estudando e não tinha tempo para mais nada. E foi quando... E isso tinha sido após bastante estudo, bastante foco em vestibular, segundo colegial, terceiro colegial, cursinho, para poder entrar numa faculdade pública. E quando eu realizei esse sonho, meu e da minha família, eu não estava feliz. E foi aí que eu percebi que o bem mais precioso que nós temos chama-se tempo. Então, eu estava vivendo um status de um garoto de 17, 18 anos que todo mundo desejava naquela época. Tinha um emprego, tinha uma boa faculdade e não estava feliz. Foi quando eu decidi largar tudo e ir justamente para o Sudeste Asiático para trabalhar como modelo. Na verdade, eu queria me aventurar pelo mundo. Eu estava cansado daquela vida comum, que eu achei que eu ia encontrar felicidade nela. Quando eu vi, eu estava cumprindo meu papel de filho, de aluno, enfim, e não estava feliz. Tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Tinha uma boa faculdade, mas não tinha tempo. Nossa, peço desculpa aí pelos cachorros que talvez vão latir aí durante a nossa gravação. Foi quando eu decidi dar um tempo. Eu falei, não, eu quero me dar pelo menos um ano para aprender a falar inglês, conhecer o mundo, conhecer esses lugares que antigamente eu só via pela televisão, por revistas. Então eu via imagens daquelas praias na Tailândia e pensava, nossa, quando que eu vou ter tempo e dinheiro para conhecer um lugar desse? Quando que eu vou poder conhecer esses templos do Camboja? Quando que eu vou poder conhecer lugares muito distantes, que seja na Europa, na América Latina e Norte América? E isso então, estava com quantos anos? Eu tive essa decisão com 18. Quando eu recém fiz 19, eu decidi largar tudo e me dar essa viagem que a princípio seria uma viagem meio que sabática, né? Eu falei, eu não sei se eu vou me dar certo, não sei se eu vou me dar bem nesse trabalho, nessa carreira, porque eu não era uma pessoa que sonhava em ser modelo, sonhava em ser um ator, uma celebridade. Eu vi uma oportunidade de poder viajar e conhecer o mundo e também fazer um dinheiro, me autoconhecer também. E quando eu pisei na Tailândia, eu já me apaixonei de cara pela cultura. Foi quando eu comecei a abrir muito mais a minha mente para o budismo, para a meditação, para o yoga, para a massagem, para técnicas mais voltadas para a medicina e para a cultura oriental, que é riquíssima. E nós Você ficou em qual cidade lá na Tailândia? Tailândia, eu morei em Bangkok. Bangkok.
Morei em Bangkok. Isso. E Eu, depois que eu eu comecei. visitei lá também, na minha época de mochileiro, faz uns 15, 20 anos, sei lá, também, não tô tão Mas novo. vários dos meus cursos na parte tanto do yoga quanto de Theta Healing foram feitos nas ilhas. Ah, lá Então, no sul. Bangkok é onde é a São Paulo da Tailândia, né? Onde acontecia mais o mercado realmente da Foi para moda. onde? Phi Da Island, Koh Phangan. Koh Phangan, passei por Koh Tao, fiz curso de mergulho em Koh Tao também, fui para Phi Phi, Koh Samui e toda essa região, né? Que é maravilhosa. Koh quer dizer ilha, né, em tailandês, é isso aí. Koh é Koh a Phi ilha, Phi é Ilha Phi Phi, né? Que é onde foi gravado aquele filme A Praia, não é a isso? praia com Do Leonardo DiCaprio, DiCaprio. É exatamente. isso aí, ficou famoso. Eu visitei essa praia E também. para mim foi muito rico, porque com 19, 20 anos eu estava conhecendo lugares que nenhum dos meus amigos tinha oportunidade de conhecer. Então, beber da fonte do Muay Thai na Tailândia, conhecer aquelas ilhas paradisíacas de Filipinas, entender um pouco sobre o mercado, sobre investimentos em Hong Kong, em Singapura, entender todos essas culturas, esses povos, né, que são fascinantes também. Você chegou a trabalhar de ator lá também? Ou não? Trabalhei de modelo, eu comecei a ter bastante afinidade com as câmeras, porque eu já tinha feito teatro no Brasil anteriormente, por hobby, e percebi que esse foi um grande diferencial, que é algo, inclusive, que eu trago para Mahamudra. Então, na verdade, Mahamudra foi um método que eu criei para mim. Era tudo Entendi. que eu aplicava para me autodesenvolver, tudo aquilo que fazia sentido. Então, Mahamudra, o que significa Mahamudra? Vamos entrar já no tema específico aqui, vamos lá. Legal. Mahamudra, existe uma técnica tibetana, do budismo tibetano, que chama Mahamudra. É uma das meditações mais poderosas do budismo tibetano. Então, que é diferente da Mahamudra Brasil, que é o método que eu ensino. Então, Ah, Mahamudra, basicamente, em sânscrito, significa Maha é grande e Mudra ou Mudra é gesto, senha, chave. Então, a grande chave, o grande segredo, a grande senha. E eu gostei muito dessa palavra, porque eu já estava buscando uma palavra para representar o método que eu queria ensinar, que é o método que eu vivo também, o estilo de vida que eu adoto para mim. E eu gostei muito porque é uma palavra super forte e que dá margem para infinitas interpretações. Então, se eu perguntar para você, Dr. Paulo, o que é o grande segredo, a grande chave para você? Aí, de repente, você vai me dizer, para mim é família, para mim é realização pessoal, para mim é felicidade, para outros vai ser liberdade. Então, eu gostei então, muito dessa budista palavra. seria o Nirvana, não é isso? Exatamente. Então, seria o sinônimo para o yoga, a meta é atingir o samadhi, que é a iluminação. Para Sim. os hindus, seria o nirvana. Para os tibetanos, seria Mahamudra. Então, Mahamudra seria o grau mais alto de evolução espiritual que a gente pode atingir. Então, a gente pode dizer que é um sinônimo de iluminação. E é o que eu realmente acredito. Eu acho que o objetivo de todo ser é atingir a iluminação. Não quer dizer que a gente vai atingir nessa vida, mas eu acredito, né, faz parte das minhas crenças pessoais, que a gente vai estar reencarnando constantemente, sempre na busca desse autoaperfeiçoamento, desse autoaprimoramento, que o final dele é uma iluminação. E você mudou de religião? Qual que era a sua religião antes e depois do Sudeste Asiático? Como é que foi essa? Eu sempre estudei em escolas católicas, eu estudei no Colégio Marista, do Jardim 1 até o terceiro colegial, então tenho esse background, digamos. Mas, Paulo, para te dizer, eu nunca gostei de missa, nunca gostei de caixas, sabe? Nunca gostei de one fits all. Faz isso, todo mundo faz isso que vai dar certo. Eu nunca acreditei que isso é certo. Então, tenho minhas crenças, tenho minha fé, oro para Deus, para Jesus, adoro acompanhar a saga de Jesus como ser, mas não sou muito de seguir uma metodologia religiosa. Então, hoje em dia, gosto do espiritismo, me apaixonei pelo budismo, leio livros hindus, leio livros, então converso, tenho vários amigos muçulmanos, então eu acho a religião algo riquíssimo e hoje em dia eu não consigo me enquadrar dentro de uma única religião, mas que eu gosto muito de acompanhar, seguir e tentar entender e tentar aplicar os conhecimentos de Jesus e Buda, isso todos os dias, o tempo todo. Perfeito. E aí, nessa sua vivência pelo Sudeste Asiático, ou especificamente pela Tailândia ou Tibete, você desenvolveu uma Mahamudra própria, é isso? Ó? E aí Isso. você trouxe isso para o Brasil. Não é uma prática.
Porque assim, eu não vejo mais ninguém falando disso no Brasil. Talvez alunos seus ou praticantes que tiveram seus ensinamentos, mas você que trouxe isso para o Brasil, é isso? Isso. Existem alguns lamas, riponches que ensinam essa técnica tibetana pelo Brasil, mas que não é a técnica que eu ensino. Por isso até que eu dei o nome de Mahamudra Brasil, e eu já vou te explicar por quê. Mahamudra Brasil, basicamente, seria um método de desenvolvimento humano com tudo que tiver de melhor do Oriente e do Ocidente. Porque o brasileiro ele se coloca muito como um vira-lata. Né? Agora a gente está mudando isso. Mas o brasileiro sempre foi assim, a gente sempre exportou os melhores profissionais, a gente sempre valorizou profissionais de fora, ou aquele brasileiro que foi morar em Paris, foi estudar nos Estados Unidos, enfim. E só que quando eu fui morar fora do Brasil, eu percebi que o brasileiro tem muitos talentos e que a gente não valoriza, mas que as pessoas de fora conseguem enxergar. E eu comecei a enxergar isso também. O brasileiro tem essa paixão pelo que faz, tem essa raça, essa criatividade de inovar, de misturar coisas. O brasileiro tem essa hospitalidade, tem esse espírito divertido, que é algo que o oriental não tem. O oriental e o europeu eles são muito sérios. E não dá para ser muito sério no mundo. Se a gente for muito sério, a gente fica ranzinza, a gente perde. Faz parte do mundo também esse que é algo que a gente não valoriza. A gente vê o vagabundo, o brasileiro como meio vagabundo. Ah, é carnaval, é o país da diversão, é o país do futebol, da cerveja, do samba. Mas isso depois eu fui ver que tem pessoas que nunca tiveram isso na vida. Pessoas que são meio que amarguradas. Muito... No entanto, que quando a gente vai ali para a Escandinávia, Noruega, Finlândia, que tem uma altíssima qualidade de vida, também tem um alto número de suicídio. Então você vê que mesmo lugares extremamente organizados, falta um pouco dessa humanidade, falta um pouco dessa espiritualidade que nós temos aqui no Brasil. Então quando eu coloquei o nome Mahamudra Brasil, foi para ter essa mescla de tudo aquilo que é bom do Oriente, então trazendo um pouco da medicina oriental, essa visão mais integrativa, essa visão mais da mentalidade, do estilo de vida, principalmente das causas das doenças, né? Porque a nossa medicina, ela é uma medicina mais que trabalha os sintomas, trabalha mais uns protocolos, né? Se você tem isso, faz esse tratamento para chegar aqui. E eu não sou... Eu sou um grande fã do budismo, né? Então, eu sou um grande fã do caminho do meio. Para mim, não existe uma medicina que é melhor que a outra, uma cultura que é melhor que a outra. Eu acho que cada caso é um caso e vai ter horas que a gente tem que usar mais uma religião, vai ter horas que a gente vai ter que usar mais um remédio, vai ter horas que a gente vai ter que usar mais um tratamento integrativo. Então, a minha ideia já foi, através do nome, sair da caixa. Tentar criar até uma certa curiosidade barra confusão para a pessoa querer se inteirar um pouco mais do que é a Mahamudra Brasil. E quando você vai para o método, realmente tem treinamento físico, mas tem retiros, mas tem respiração, mas tem yoga, mas tem a comunidade, tem desafios que na verdade são para fortalecer essa pessoa no âmbito familiar, profissional. Então, a minha ideia realmente é trazer algo que ninguém estava fazendo. Entendi. E agora, se você for para as origens mesmo, Mahamudra é um mantra, é uma meditação no budismo tibetano. Não tem, você não vai achar exatamente muitas semelhanças com o Mahamudra Brasil. Não. Você pegou e unificou um monte de coisas, é isso? Vamos dizer aquela brincadeira, né? Os fins justificam os meios, né? O objetivo final das duas é o mesmo, que é a evolução, atingir a iluminação. A iluminação e a evolução dos praticantes. Só que, dentro da Mahamudra tibetana, seria através da meditação. E dentro da Mahamudra Brasil, seria através de diversas outras ferramentas, dentre elas também a meditação. Mas eu gosto muito de trazer um olhar para o que a pessoa não está fazendo. Porque o que a gente vê muito assim, eu sou mais mental, eu sou mais intelectual, então eu vou para os livros, eu vou para os cursos. Às vezes a pessoa está precisando de um cuidado maior com o corpo. Se ela não tivesse cuidado maior com o corpo, o que adianta todo esse conhecimento e ela está doente lá na frente? Ao mesmo tempo, a gente vai ter aquela pessoa que é muito voltada para o corpo, um atleta, enfim, só que está deixando de lado essa parte mental, essa parte mais intelectual.
Então, a minha ideia é realmente mostrar para as pessoas que é importante sim trabalhar o que a gente tem de melhor, os nossos dons e talentos, mas a gente tem que olhar muitas vezes para o que a gente não quer olhar, porque é aí que a gente está dando o gargalo para que doenças aconteçam, para que acidentes aconteçam. E como é que é essa abordagem? A pessoa te procura, você faz uma abordagem em grupo, você faz uma anamnese do seu jeito, né? Que nem os médicos fazem, faz o meu jeito, mas, enfim, tem tudo uma abordagem individualizada, então, pelo que você falou. Ou tem coisas que, obviamente, vão se aplicar para todo mundo. Como é que Hoje em funciona? dia... Eu fiz questão de não estudar nada de Mahamudra antes para não vir com Não, ótimo, sugestionado para cá, tá? Então, ótimo. A Mahamudra ainda não está no modelo que eu acredito ser o ideal. Eu comecei com aulas, nasceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, porque foi o que eu tinha à disposição para fazer na época. Então a Mahamudra agora está com 10 anos, né? Fez 10 anos no ano passado. Então quando eu comecei ela, não tive investidores, não tinha um business plan para colocar o negócio para andar. Então eu falei, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Então eu comecei com as aulas. Então as aulas, na verdade, elas foram criadas para ser um coquetel de remédios que todo ser humano precisa. Então todo ser humano precisa respirar melhor. Muitas pessoas nunca pararam para respirar. Todas as pessoas hoje em dia precisam meditar. Todas as pessoas precisam ter um cuidado com essa máquina que é o nosso corpo humano. Contato com a natureza, contato com pessoas, de preferência pessoas saudáveis. Então, eu coloco dentro da aula Mahamudra. Então, esse sim é um coquetel que funciona para todos. quando você falou que estava dando aula, eram aulas teóricas, eram aulas práticas? Aulas práticas, aulas práticas. Isso. Envolve um trabalho físico mesmo. Porque eu comecei a perceber que se você tivesse que fazer tudo separadamente, demandava muito tempo e muito dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho que correr. O médico falou que o meu cardiovascular está muito fraco e vai ser importante para mim correr. Você tem que ir para uma assessoria de corrida ou correr sozinho no parque. Mas eu preciso também de fazer musculação. Mas agora eu quero fazer um yoga, porque para ansiedade, para o estresse, para o síndrome de pânico, enfim. E eu resolvi colocar um pouco de tudo isso dentro de uma única aula. Então, é uma aula prática, é uma aula que a pessoa tem que praticar. E que a pessoa pudesse quase que meio que substituir essa necessidade de frequentar uma academia, de frequentar um crossfit, de fazer uma atividade física. Então, a parte teórica, normalmente a gente faz em retiros, em cursos, em imersões. Eu passo um pouco ali, mas a nossa aula tem uma duração de 1 hora e 10. Então, ela é mais prática, ela é mais física. Mas dentro dessa 1 hora e 10, eu busco sempre estar trazendo conhecimentos da espiritualidade, visualizações. E é uma aula coletiva, não é exatamente individualizada, mas como você aborda todos esses quesitos nessa aula, acaba tendo uma cobertura para todo mundo que estaria lá, é isso? Isso. Esse foi o primeiro negócio que eu consegui criar, né? Depois disso, eu consigo ter a parte mais individualizada, seja um atendimento personal ou uma mentoria individualizada. E fui criando também cursos, palestras, para trazer um pouco mais dessa parte teórica, que é algo que muitas vezes na aula prática não dava tempo de se aprofundar. Dá tempo de falar sobre, mas não dava muito tempo de se aprofundar. Então, eu fui criando esses outros negócios, né? Outras partes do todo, para poder aprofundar um pouco mais com os alunos que se interessavam. Porque tem aluno realmente que vai pela parte física. Gostei, é dinâmico, cada vez é uma aula diferente, e venho aqui 2, 3 vezes por semana, beleza, é isso. Mas não quer olhar para suas crenças, não quer olhar para os seus traumas, não quer olhar para os seus medos, não quer se desafiar muitas vezes, não quer aplicar fora da aula. Porque eu brinco muito com os alunos, né? Eu falo que a aula da Mahamudra é uma oportunidade de a gente estar praticando uma versão nossa melhorada. Só que talvez essa pessoa vai estar comigo 2, 3 horas por semana. O principal é se ela vai conseguir ter aquelas atitudes, aquela mentalidade fora da aula. Sim, Né? tem Então, que viver aquilo, né? Incorporar aquilo para a vida.
E Isso. pelo que eu entendi, achei muito interessante que você colocou, mas é um método que ainda está em desenvolvimento. Você ainda está construindo esse sistema Mahamudra Brasil. Se for ver o que você faz hoje, é totalmente diferente do que você fazia 10 anos atrás quando começou. É isso que eu entendi? Isso, exatamente. E eu acho, Paulo, que nunca vai estar pronto, porque a ideia é sempre estar agregando o que está fazendo sentido. Então a gente falou antes de começar aqui a gravação que os males, um dos grandes males da atualidade são as doenças mentais, né, Sem as doenças dúvida. psicológicas. Então, sabendo disso, hoje em dia eu percebo que tem essa necessidade no mundo. Então talvez eu vou dar um pouco mais de ênfase na parte mental, na parte até terapêutica do método. Num Tá. outro momento, vamos falar aí de uns 10 anos atrás, falava-se muito de obesidade, de sedentarismo. Então foi uma época que até fazia mais sentido puxar um pouco mais para o pilar corpo. Então Mahamudra ela é um triângulo, né, equilátero, que são 3 pilares: corpo, mente e espírito. E eu ensino para os alunos que todos eles têm o mesmo grau de importância, o mesmo grau. A diferença vai ser, dentro da individualidade de cada um, tem pessoas que têm o espiritual mais trabalhado, tem pessoas que têm o corporal mais trabalhado, e a brincadeira vai ser criar esse equilíbrio, E sem nenhuma conotação religiosa também. sem nenhuma conotação religiosa. Então, e é muito difícil das pessoas entenderem isso, Paulo, porque a gente foi ensinado a entrar em caixas. Então, as pessoas me perguntam qual que é a dieta da Mahamudra, qual que é a religião da Mahamudra, Boa. qual que é a capacidade física que é mais trabalhada na Mahamudra. Não tem. E não é para ter. Porque, para mim, ela é feita para qualquer pessoa. Todo mundo é bem-vindo. Se ele é crugívoro, se ele é vegano, se ele é carnívoro, se ele é da Umbanda, se ele é da Ayahuasca, não importa. Não importa. Todo mundo é bem-vindo. Pode beber álcool? Pode. Pode não beber álcool? Pode. A ideia é a Tem pessoa algo que se você sentir. considera específico da Mahamudra? Fala, não, isso aqui é a nossa marca registrada. Você vê alguém fazendo, Mahamudra. Tem Então, alguma coisa nesse sentido? cara, Mahamudra hoje em dia, tipo, as pessoas veem muito como alguém acima da média. Alguém que disciplinado, alguém que gosta de se desafiar, porque por mais que é feito para todo mundo, não é uma prática fácil. A gente gosta do desafio. Eu trago isso para as pessoas, porque eu realmente acredito que o ser humano só se desenvolve quando tem algo difícil para ser realizado. Senão a gente cai na famosa zona de conforto. Para que eu vou me esforçar se eu já tenho tudo que eu preciso? Então eu gosto de criar desafios. Então, claro que não é que a aula é feita apenas para atleta, porque o desafio ele é criado em cima do nível de cada um. E isso que é algo que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Então, nas nossas aulas, a gente não divide por níveis. Vai ter uma pessoa que está começando hoje na mesma aula que uma pessoa super que está lá 2, 3 anos. Você disse que você é mestre de Kung Fu. E eu lembro que o Kung Fu também era assim, a aula começava e terminava todo mundo junto. Mas tem uma hora que aí separa. Que os graduados vão fazer coisas de graduados, os faixa branca vão fazer coisas de faixa branca, mas o aquecimento é tudo junto, a aula acontece tudo junto, o, o respeito, né, por pessoas que estão ali há mais tempo, isso é muito importante também. Mas aquela história, para uma pessoa que está avançada, ela vai precisar de algo bem avançado para ser desafiada. Uma pessoa que está começando agora, ela vai ser desafiada, mas com movimentos simples, com técnicas mais simples, né? Você consegue proporcionar um desafio para cada nível de pessoa que está lá. É isso que eu entendi. Todo mundo vai ser desafiado no nível que tiver. Exato. Por exemplo, ontem eu acabei de chegar de um retiro que eu organizei, que foi um retiro detox. E não foi um detox apenas fisiológico, de dieta. Foi um detox espiritual, foi um detox de crenças, de comportamentos. E esse é um desafio que não importa o seu nível de performance esportiva ou física. Pouca gente faz um detox. É desafiador. Você ficar com menos comida, menos quantidade de comida. O primeiro dia foi apenas líquidos. Ninguém passou fome, mas mudar esse padrão gera um certo desconforto. Né? Então, muitas pessoas chegaram lá e falaram assim, nossa, eu não achei que esse retiro ia ter um desafio, mas foi desafiador fazer um detox.
mesmo que ninguém tenha passado fome, por exemplo, né? Então eu gosto de trazer essas vivências para as E pessoas. isso daí você também que desenvolveu. Eu fico imaginando o que seria um detox espiritual. Eu não consegui visualizar isso aí na prática. Você deu esse exemplo de uma, não vou chamar de privação dietética, né? Uma mudança dietética, né? Uma mudança dietética, mas dentro tivemos 4 dias. Então, além de trilhas, cachoeira, treino, meditação que eu passei para as pessoas, entrava o reiki, entrava técnicas bem profundas de breathwork. E quando você faz técnicas bem profundas de respiração, você acessa outros níveis de consciência, que na minha concepção são viagens espirituais. Porque quando a gente fala espiritual, é muito comum a gente se confundir com espiritismo, né? E a gente ir para o mundo das religiões. Sim, 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 sim. Mas teve pessoas que entraram em regressão, tem pessoas que... Teve uma aluna que teve uma conversa com uma bisavó dela, que ela nem conhece, e que ela falou que fez todo sentido dentro do que ela vem trabalhando agora. Ela vem de uma família com esquizofrenia. Uma mãe, uma avó, e de repente, dentro dessa técnica de breathwork, veio a imagem de uma bisavó dela, que ela falou, caramba, parece que era peça que faltava no quebra-cabeça, para eu tentar entender de onde vem, de onde começou, por que essa doença genética, ela tá onde ela começou e por que ela está na minha família, e como é que eu posso quebrar isso? Porque hoje em dia a genética mostra que a gente pode ter um gene, ele pode não ser ativado, né? Sim, Então, uma pessoa... epigenética. Sim. Exatamente. Então, então para mim, eu tenho uma visão, Paulo, que para mim tudo é espiritual, né? A pessoa que é disciplinada e faz uma atividade física, que seja uma caminhada de manhã, porque aquilo faz sentido para a alma dela, ressoa com a alma dela, é uma caminhada, mas é uma prática espiritual, porque ela está se colocando em primeiro lugar, ela sabe que aquilo é importante, e não importa o que digam para ela, ela vai seguir fazendo aquela caminhada dela, porque faz sentido para ela. Seria a mesma coisa que alguém religioso que precisa da missa, que precisa acender um incenso, que precisa rezar todo dia de manhã, precisa fazer um diário todo dia de manhã. Então, essas práticas, para mim, são espirituais. E dentro disso que você trouxe do Oriente, o que você considera que tem de mais, digamos assim, nem sei que termos usar, mas mais puro, mais original de lá, seriam essas, e não que você integrou com outras atividades para formar o Mahamudra Brasil, né? Seriam as técnicas de respiração, porque isso aí é realmente algo muito poderoso, né? Você pode... isso já é bem descrito até, né? Quando você vai estudar, né? Os níveis dos yogis, né? Das práticas do hinduísmo e tal. As técnicas de respiração realmente é algo que quando eu passei por lá me chamava muita atenção. Eu lembro de eu fazendo as meditações nas margens do rio Ganges, lá em Rishikesh, talvez você tenha, ou em Varanasi, né? Talvez você tenha passado por lá. Para mim, eu tenho umas lembranças muito boas ali das pessoas me orientando nessas práticas, né? Tinha que ser às 6 da manhã, porque senão o calor não dava. Mas eu queria entender o que veio de lá e o que depois você foi agregando, porque parece que é muita coisa para mim, né? Eu vi conceitos aí de muitas coisas juntas, né? É bastante coisa, é bastante coisa. Por exemplo, eu sou mestiço, família de parte de pai é italiana e portuguesa, então bem brasileiro, você vai estudar, vai se aprofundar, tem português, tem índio, tem libanês, dentro dessa linhagem paterna, e a minha linhagem materna é japonesa. E para mim foi muito bacana, Paulo, que ninguém precisou me contar. Eu cresci vendo os meus avós paternos sempre doentes, porque comiam tudo errado, não praticava atividade física, passava muito tempo sentado, bebia, comia torresmo no bar, aquela coisa. Então, sempre doentes. A imagem que eu tinha deles é que eles sempre vinham para minha casa, para casa do meu pai, para ir no médico, para fazer uma cirurgia, para fazer um acompanhamento. E os meus avós japoneses nunca precisavam de nada. Então, eles tinham um nível de saúde e liberdade que era fascinante.
Então eles não precisavam da minha mãe para nada. Aí quando eu vi, eles estavam pescando, estavam dançando, de repente eu vi, eles estavam no Japão. Eu falei, nossa, mas a avó e o vô, Batian e o Titia, tem dinheiro para ir? Não, não, eles ganharam um concurso de dança que o prêmio era ir para o Japão. Então para mim foi muito nítido. Eu falo, eu quero ter uma vida mais parecida com isso aqui. Eu entendi que o estilo de vida fazia total diferença. Uma coisa que a gente hoje em dia é muito, muito claro, muito óbvio, há 30 anos atrás não era. Todo mundo seguia o padrão da televisão, da Globo, da revista Caras. A meta de vida era estar um dia na capa da revista Caras. E vamos viver a vida, assistir novela e consumir o que passa na Globo. E eu vi que os japoneses não eram assim. Os japoneses, eles gostavam de dançar, de cantar, comiam saudável. Resultado, a velhice deles foi excelente e muito engraçado, Paulo. Por que tudo é espiritual? Eles estão vivos ainda, seus avós? Não, são todos falecidos. Mas até a passagem deles foi suave. Até a passagem. Então, enquanto os meus avós paternos foi uma morte sofrida, então vamos falar, foi um desencarne sofrido, a minha avó, por parte de mãe, faleceu dormindo no ofurô. Olha só. Então, tipo, até isso eu pude perceber que a forma como você leva a vida melhora a sua morte. Porque é uma coisa que que vai acontecer com todo mundo, mas a gente não gosta muito de pensar. Então, esse é um conhecimento total oriental. Eu pude morar na China por vários meses, quase um ano, e aquela coisa que a gente vê no Kung Fu, né? Como você disse, na Índia, os yogis praticando 6 da manhã, e eu via aqueles senhores, aquelas senhoras praticando Tai Chi na frente do rio, no nascer do sol. Que é um tipo de Kung Fu, né? Que é um tipo de Kung Fu, exato. E a liberdade de ir e vir em Hong Kong, aquelas ruas super íngremes, e eles indo para a feira com seu carrinho sozinho, subindo, descendo, pegando o metrô, pegando o ônibus. E algo que às vezes a gente não vê aqui. Então, o mais forte que eu quis trazer do oriental é essa mentalidade voltada para o equilíbrio, voltada para o que depois você vai estudar, né? Tem o quente e frio, tem o yin e yang, tem os meridianos energéticos, dentro do yoga tem os chakras, que é um cuidado com o além da matéria, né? É um cuidado além da matéria. Você ensina também nessas práticas, você toca nesses pontos também. Isso, também toco nesses pontos. Gosto muito de explorar os chakras, os centros de energia, né? Que o yoga estuda bastante. E esse conhecimento do caminho do meio. Tá muito para a direita, para aqui, calma, vamos um pouco para a esquerda. Tá muito para a esquerda, pera. Pelo que eu entendi, você pegou o que tinha de bom de todas as culturas que você teve contato. Isso. Onde você passou. Porque ele fez o Ramadra Brasil. Lembra que eu comentei? A ideia não era criar um método. A ideia era melhorar a minha vida. Na verdade, Mahamudra Brasil é o que eu sempre apliquei em mim. Por exemplo, meu pai trabalhava no banco, do Banespa, e eu sempre vi ele muito estressado. E aí, tipo, é normal, todo mundo é estressado nos dias de hoje. Eu falei, não é normal. Normal é não estar estressado. Estar estressado é uma doença. Ou vai virar uma doença. E o que me deixava muito intrigado, Paulo, é que ninguém procurava uma saída que não fosse o remédio. Mas eu falo, caramba, mas deve ter outras formas. Não tinha Google na época, não tinha nada. Então, eu tinha que ir muito pela minha percepção. Só que eu vi que existia meditação, existia Tai Chi, existia Yoga, existia várias outras ferramentas e técnicas. Então, eu entendi que existiam já ferramentas e métodos para suprir essas doenças, esses males da humanidade. Mas existia um preconceito, existia um grande tabu, um muro. Então, o próprio nome livro de autoajuda, eu acho um nome horrível, porque a pessoa parece que ela se sente meio fraca. Pô, estou precisando de um livro de autoajuda, sabe? Você vai lá fora do Brasil, ele entra como psychology, healing, self-improvement, self-empowerment. É um nome muito mais forte, autoempoderamento. Não entra como autoajuda, né? Então eu vi que existe todo um modo de pensar nosso aqui, que é totalmente diferente do oriental. E eu comecei a praticar isso comigo. Falei, peraí, então, se yoga e meditação é bom para ansiedade e insônia, por que não tem ninguém praticando? Eu vou praticar.
todo mundo reclamando do mercado, da economia, da política. Pô, vamos empreender. Como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Então eu percebi que, na verdade, existia meio que um conformismo das pessoas. Então eu fui aplicando isso em mim, desde muito novo. Resultado, quando eu tinha 19, 20, 21 anos, me comparando com as outras pessoas da mesma idade que eu me vi muito acima. E não era uma corrida, mas eu me vi muito acima. Em termos de maturidade, você diria? Isso. E foi quando eu comecei a perceber que eu tinha um dom, que era o dom de ensinar. Era o dom do professor. Eu demorei para aceitar esse dom. Mas eu comecei a perceber que eu estava em Los Angeles ensinando coisas para pessoas de várias idades. E era natural. Eu ia morar, dividir apartamento com um publicitário de 45 anos. Quando eu vi, eu estava ensinando para ele nutrição, exercício físico, yoga. Aí, de repente, eu estava na Tailândia, na academia, tinha um marroquino e um russo, que estavam gostando do jeito que eu praticava minha atividade física, meu treino. Daqui a pouco eu estava sentado no café explicando para eles por que eu fazia aquilo. Então eu comecei a ver que e era algo que eu sempre fiz com o maior prazer do mundo. Então eu tô aqui conversando contigo, eu vou ter alguns insights e daqui a pouco vai me dar o maior prazer de passar isso adiante, né? Então eu comecei a ver que e aí eu comecei a entender que eu tinha um método. Não tinha nome, não tinha formato, não tinha um manual, mas eu falei, cara, eu sou bom em fazer isso e parece que em todo lugar do mundo que eu vou, pessoas são atraídas, elas querem aprender o que eu sei, parte do que eu posso ensinar, e eu gosto muito de fazer isso, eu estou fazendo de graça, e acho que tem alguma coisa aqui. Foi quando eu comecei a escolher alguns amigos, eles nem sabiam disso, e comecei a ensinar, propositalmente, algumas coisas que faziam sentido. E comecei a ver a vida dessas pessoas despontar também. Isso você já tinha voltado para o Brasil? Ainda não. Ainda estava morando fora. Então foi bom que eu consegui validar com pessoas de diferentes países em diferentes lugares. E percebi que isso me dava o maior prazer do mundo, Paulo. Você conseguiu aprender tailandês depois ou não? Você Foi? fala tailandês? Não, aprendi o básico. Aprendi o básico lá. Só para pedir comida, negociar preço, né? Falar com o taxista. Não sei, hein? Vamos lá. Meu medo é que... Meu medo por você, pelo amor de Deus, hein? Não me entenda. Meu medo é que eu vejo isso acontecer com vários estilos de Kung Fu e de outras artes marciais. Você já desenvolveu uma listagem do que você transmite? Porque meu medo é que você desenvolveu um negócio extremamente poderoso, que te ajudou muito e está ajudando um monte de pessoas. Mas eu quero saber o quanto que os seus alunos conseguem passar isso adiante. Isso não é um negócio só teu. É isso que eu quero entender, porque eu vejo isso acontecendo com vários estilos de Kung Fu, né? Que a coisa morre nele porque ele não consegue fazer alguma coisa sistematizada que possa ser replicável. O quanto que o Mahamudra é você, é o que você expressa desse estilo de vida que você captou em várias culturas, que com certeza foi uma riqueza enorme, e o quanto que isso pode ser replicado por outras pessoas. Não sei se eu me fiz entender. Sim, perfeitamente. Realmente isso é um gargalo, né? Eu já me frustrei muito com o próprio método, às vezes sendo passado de forma errônea, incoerente. Então, por exemplo, eu dou cursos, né? Faço formações de profissionais e pessoas, todo mundo é bem-vindo. Mesmo uma pessoa que não queira fazer o curso com cunho profissional, queira se aprofundar no método, todo mundo é super bem-vindo. E já aconteceu. De repente eu tô vendo um cara lá em Los Angeles ensinando um negócio que não tem nada a ver com o que eu acredito. E ele aprendeu você e usando o nome Muhammad Brasil. Exato. Então, hoje em dia, eu optei por tudo que for um ensinamento mais complexo e profundo, vem de mim, por exemplo. Só que eu tenho uma crença que é o seguinte, eu acredito que todo mundo que se conecta com a Mahamudra vira uma gelatina. Em qual sentido? Você pode até voltar essa gelatina para a mesma travessa que ela veio, mas ela nunca vai voltar igual.
Então, como são muitas coisas, é algo muito complexo de se entender e não dá para se aprofundar em tudo, porque é um conhecimento infinito. Se ela aprendeu algo e fez sentido, e para ela passar para os filhos, para os amigos, para os pais, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Então, hoje em dia, ao longo de 10 anos, eu vi muitas vidas se transformarem, muitas. E hoje em dia, essas pessoas têm filhos, e elas criam seus filhos de forma diferente. Elas influenciam os filhos a ir para o esporte, a ir para a natureza, a ter mais tempo de qualidade. São pessoas que, por mais que existem momentos que você tem que focar no financeiro, focar no profissional, são pessoas que entendem que isso tem que ter um fim, tá? Eu vou focar pra caramba nesse projeto para atingir um fim, mas não é essa vida que eu quero ter para minha vida. Então, realmente eu não tenho esse desejo que as pessoas no fim têm que saber exatamente o que eu sei hoje, ou como eu explico, ou o que eu passo, mas que ela se transforme e que ela melhore a vida dela e que isso gere uma emoção super positiva, um carinho, tanto por mim quanto pelo método, pela marca, e que ela consiga passar isso adiante. E eu vejo isso acontecer. Vai acontecer com todo mundo? Não vai. Tem pessoas que entram por aqui, saem por aqui, a gente sabe. Já vê esses efeitos em várias gerações, é isso? Depois... Isso. Por exemplo, tem uma aluna minha que está grávida e fez amizade com outros alunos, então viraram ali uma família, e uma dessas outras alunas, que é amiga dela, pintou o símbolo da Maha Mudra na barriga dela para fazerem umas fotos e tal. Eu sei que ela vai ser uma excelente mãe, que já vai passar esses conhecimentos para o filho dela. Então ela não vai ter um conhecimento quadrado, fechado, engessado para educar o filho dela, mas ela vai educar do jeito dela. O meu querer não é que ela eduque da forma como eu educo as minhas filhas, mas que ela use o método para integrar com o que ela acha certo e errado, os valores pessoais dela, e consiga passar isso adiante. Como é que é o símbolo da Maha Mudra? O símbolo da Maha Mudra... Ele veio do Oriente também, ou você desenvolveu? Veio do Oriente. Tem um aqui perto para eu te mostrar. Bom, aqui não vai ter. Mas o Unalome é um símbolo que está no meio. Estou vendo ali a foto de Dubai, não é isso lá no fundo ali? Isso é um salto que eu fiz lá em Dubai, de paraquedas. Boa, aí sim. Isso é algo que eu ensino para as pessoas também, porque, Paulo, eu morria de medo de altura. Morro, na verdade. Eu era uma criança que não ia em montanha-russa, não ia em kamikaze, não ia em barco viking, nada disso. E hoje em dia eu sou paraquedista. Então eu mostro para as pessoas que é possível, sim, a gente vencer os nossos medos, nossos monstros. Não é nem vencer, é caminhar junto com eles. Por exemplo, isso aqui é o logo, né? Maha Mudra Brasil. Tá. Esse símbolo do meio, eu simplesmente comecei a ver ele em vários lugares. Então, ele é um símbolo muito rico. Ele tem vários desenhos. Isso aqui é uma forma simplificada que eu encontrei numa pintura. Eu comecei a ver ele na testa do Buda, em vários templos, em várias tatuagens de proteção. Então eu já tinha entendido que era um símbolo muito poderoso. Ele chama Unalome. Unalome é o nome do símbolo. Unalome. Esse espiral, esse aqui é uma forma simplificada, mas tem desenhos que você encontra que ele é muito caótico, esse centro dele, que significa o ciclo da vida, de morte e renascimento, encarnações e reencarnações. E quando você consegue sair desse ciclo, que é o samsara, você vai em direção à iluminação. Então ele é um símbolo que representa do caos ao nirvana. Quando eu entendi, eu falei, caramba, é tudo que eu acredito nisso. Se você não evoluir, se você não se aprimorar, você vai ficar preso nessa corrida dos ratos, nesse samsara, nesse mundo de ilusões, e que o fim disso é frustração, é tristeza. Então, quando fazem aquelas pesquisas com pessoas centenárias, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria da sua vida de diferente? E todos eles falam que não são coisas materiais que eles gostariam de ter realizado. Os grandes arrependimentos deles, não fui fazer o mochilão que eu desejava, não amei a minha mulher como eu gostaria de ter amado, não dei tanto tempo para o meu filho como eu gostaria de ter dado. Então, quando eu falei assim, cara, então estamos vivendo uma vida totalmente incoerente.
é melhor viver menos de verdade do que viver muito de mentira. Então, quanto mais rápido a gente, ou cada um no seu tempo, mas quanto mais a gente tentar evoluir, mais feliz a gente vai ser. Mais longevos nós seremos, né? E eu coloquei esse símbolo dentro de um triângulo equilátero. Eu dei uma estilizada, mas é um triângulo, né? Entendi. Seria o corpo, mente e espírito. Perfeito. Isso. Perfeito. E desses conteúdos, quais são os principais aí que você procura passar para os seus alunos nessas aulas? Você consegue colocar mais ou menos os tópicos? Olha, a nossa aula, o feijão com arroz, né? Sempre começa com respiração e meditação. Então, é onde eu brinco que eu equalizo a energia do grupo. Ou pode ser uma pessoa só. A gente está ali, trânsito, trabalho, podcast, enfim, boletos. Então, a gente está com a cabeça em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso não é legal. A gente não está na presença. Então, eu já começo trazendo as pessoas para a presença. Aquele universo ali, tá, perfeito. Respira, vamos lá, vamos começar a aula. A partir daí, eu começo a trazer mais movimentos. Então, seja com movimentos de arte marcial, seja com movimentos do yoga, trazer mais mobilidade e alongamento para as pessoas. Que hoje em dia tem muita gente que pratica atividade física, mas está travado. Porque, bom, você vem do Kung Fu, não é à toa todos aqueles alongamentos que a gente tinha que fazer no começo da aula de Kung Fu, né? Então, isso a gente sabe que lá na frente traz uma qualidade de vida que não tem preço. Não tem preço. E aí sim eu vou evoluindo, eu vou acelerando a frequência cardíaca, trazendo um pouco mais de treinamento de cardio, de consciência corporal, de força, de equilíbrio. Então, a minha ideia é até trazer uma nova visão da educação física, porque hoje em dia a gente pensa em treino, é uma sala de musculação onde basicamente você treina força e um pouco de cardiovascular através do treinamento de força. Quando você vai estudar as capacidades físicas, você tem propriocepção, que é o equilíbrio, você tem flexibilidade, você tem potência, você tem tempo de reação, você tem uma série de fatores que a gente usa no dia a dia. Isso faz parte dentro do treinamento funcional, que são movimentos que melhoram a nossa funcionalidade no dia a dia, consequentemente qualquer esporte, qualquer movimento que a gente queira fazer. Isso aí seria a segunda etapa da sessão. Isso. E aí eu vou aumentando isso até que a gente atinja um ápice com hits, treinamentos de alta intensidade. E eu sempre termino com um relaxamento, que é uma técnica do yoga que chama Yoga Nidra. Só que eu não busco apenas um relaxamento corporal. Essa é a hora que a gente consegue aprofundar na parte espiritual, que é a hora que eu peço para os alunos mentalizarem, trazerem suas metas à tona, se visualizarem já conquistando o que desejam. É uma hora que, dependendo da prática, pode ser uma prática de soltar medos, de perdoar você mesmo ou alguém que precise. Então eu aproveito essa fase que a pessoa sai de uma certa euforia e que tem essa sensação do dever cumprido. Pô, todo mundo sabe que tem que treinar hoje em dia, fazer alguma coisa. Ai, pronto, fiz o que eu tinha que fazer, cumpri com o meu papel aqui. E é a hora que a pessoa consegue aprofundar ainda mais. Então imagina, ela já entrou na presença através da meditação. Ela está vibrando energia boa através da respiração. Ela teve toda uma prática de atividade física que também desintoxica o corpo, traz a pessoa com uma presença, para depois fazer uma visualização dessa. Então é muito poderoso. E em uma hora você consegue colocar tudo isso. Poxa. Você colocar tudo isso. E no final, eu gosto de terminar sempre a aula em roda. Então eu coloco as pessoas de mão dada, que é para mostrar esse espírito de família, de união, e todo mundo sintetiza em uma palavra o que está sentindo. Então já é mais uma manifestação. Então são técnicas que eu trago também, tanto da PNL, do Theta Healing. Então, Mahamudra é uma salada de frutas, né, Paulo? Isso, não, é isso aí que eu estou tentando achar um eixo comum aí, mas ainda está em desenvolvimento, pelo que eu entendi. Mas assim, esse feijão com arroz é o que você vai encontrar numa aula Mahamudra, num aulão. Só que é claro, se eu vou fazer um evento, eu vou dissecar essas etapas em mais tempo.
Perfeito. Então, de repente, eu vou ter uma aula inteira só de meditação. Mas eu entendi, você trabalhando nesse tripé nessa 1 hora. Começa com mente, alinha lá com a meditação, respiração, corpo e depois espírito. E vai muito assim também do que é falado. Por exemplo, pega um aluno meu que sempre chega atrasado. Aí vem a parte mais mental. Eu falo, cara, por que você chega atrasado? Não me responde. Porque você acha que é normal? Porque você acha que todo mundo chega? Então você é todo mundo, então. Então eu começo a provocar. Ou a pessoa chega e fala assim, vê um movimento e fala, isso não é pra mim. Eu falo, mas por que não é pra você? Dá pra fazer. Vamos praticar, vamos entender por que você tem medo de arriscar. Onde que tá a sua trava aqui? Por que você acha que você não é capaz? Se o ser humano, a gente sabe que ele é praticamente ilimitado, né? Cada vez aparece uma pessoa fazendo uma coisa mais impressionante que a outra. Então a gente não tem, os recordes sempre são quebrados. Então o ser humano ele é ilimitado. Tudo depende de onde a nossa mente consegue compreender e acreditar, né? Então não tem uma etapa específica que, por exemplo, vamos parar agora e fortalecer a nossa mentalidade. Não, isso meio que acontece num flow. Por exemplo, a pessoa chega aqui e não conseguia correr, não conseguia fazer uma flexão, não conseguia fazer uma barra, não conseguia fechar os olhos para meditar. Daqui 3 meses, essa pessoa está fazendo uma flexão, está correndo 5 quilômetros, está conseguindo meditar e está conseguindo fazer uma barra. Depois de quantas sessões? Vamos supor que foram 3 meses, né? Aí, praticando 3 quantas vezes vezes por por semana. semana? 3 vezes 3 por vezes por semana. semana, Então, vamos falar 12 aulas no mês, então 36 aulas, né? Eu não consigo nem conceber o grau de autoconfiança que essa pessoa tem agora. E ela vai conseguir praticar esse grau de autoconfiança talvez numa mudança de carreira, talvez numa conversa extremamente complexa com o cônjuge dele. Qual é o aluno mais jovem e qual é o seu aluno mais idoso? Extremos etários aí. Olha, não sei te falar ao certo, tá, Paulo? Mas jovem, todos são bem-vindos, mas vamos lá. Normalmente o pessoal que vem é acima de 18 anos. Normalmente. Tem que ter um mínimo de maturidade aí para. Mas não é que a gente se fecha, é Não, eu porque entendi. também tem um valor. Sim, a meditação dá uma triada também. Acho que os jovens não estão muito interessados. Eu vejo isso dependendo da prática aí mesmo. Imagina. Muito gostoso hoje em dia são os filhos dos alunos Tá. que vêm vem praticar junto, né? Então eu acho muito legal isso. E mais velho, eu diria que gira sempre em torno ali dos 60, 65 anos. Só que eu tô com um projeto, inclusive, que eu tive uma reunião ontem sobre isso, que seria, não tem um nome definido, mas é o Mahamudra Senior. Por quê? Porque os alunos gostariam de ver os seus pais praticando. Entendi. E os pais vão ver, às vezes, um exercício mais complexo, vão ter receio. Falar, pô, não... E eu tô com um projeto agora para televisão aberta, que é para o canal Uhu. Eu vou começar com um programa agora que vai chamar Momento Mahamudra. Então são pequenas pílulas de 4 a 5 minutos que eu vou poder navegar por todos esses universos. Então eu vou poder fazer um treininho de 4 a 5 minutos. Num outro momento pode ser uma conversa sobre meditação. Num outro momento pode ser um alongamento. Num outro momento pode ser uma meditação, uma respiração. Então eu achei muito legal de a gente estar podendo levar isso para a televisão aberta, né? Para as parabólicas, né? E YouTube, e para realmente democratizar, né? Porque é o que você falou, como o público da internet hoje é mais jovem, ele é muito acelerado, é muito apressado, né? Tem uma vertente que busca mais wellness, qualidade de vida, mas a gente sabe que é uma parcela relativamente pequena. A maioria das pessoas estão nessa corrida maluca dos ratos, né? O público da televisão é um público mais velho. Então eu acredito que esse Momento Mahamudra já vai ser uma porta de entrada para esse público que está em casa, que não tem disciplina, que de repente, 5 minutinhos eu vou fazer então. Então eu estou muito empolgado com esse projeto que vai
eu não falei para ninguém ainda, você é uma das primeiras pessoas que está sabendo, é que Barra Mudra esteja em todo lugar, cara. Lá atrás, na essência, eu queria que fosse uma escola, porque eu ficava pensando, pô, por que a gente não aprende teatro na escola, sabe? Por que a gente não aprende a plantar? Por que a gente não aprende... Tem outros países que eu vejo que as pessoas têm tantas habilidades, sabe? E no Brasil aqui a gente é totalmente voltado para o vestibular e aprende um monte de coisa legal que dá 3, 4 anos você não lembra de mais nada. Então fica eu começo a achar que foi um grande desperdício, sabe, de tempo que eu podia estar aprendendo sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre respiração, sobre a própria medicina. Tem tanta coisa bacana que a gente pode aprender, não coisas muito complexas, mas que a gente poderia aprender na escola e não aprende. Só que imagina um garoto de 23 anos pensando nisso na época. Como é que eu vou começar? Não tem, ninguém me conhece, não tenho dinheiro. Quem que você chama de líder? Fala, não, esse aqui é o meu guru, meu mestre, ou foram vários? Você não consegue lembrar de um específico? Foram vários. Vários. Os principais aí são gigantes, né? Para mim seria Jesus e Buda. Então aquela história, né? Ah, se pudesse sentar num banco de praça para conversar com alguém, é um dos dois, sabe? É um dos dois. E depois a gente vai se inspirando, né? Em histórias de alguns empresários, alguns artistas, algumas pessoas inovadoras. Mas eu nunca tive, inclusive é algo que me perguntam muito, tipo, quem que é o teu mestre, né? Quem que é uma pessoa, uma linhagem que você segue? Sempre foi meio que depende do momento, sabe? Perfeito. Poxa, César, gostei muito, gostaria de participar aí de uma sessão para ver na prática mesmo como é que você ia me dar muito prazer. Um dia, se tiver alguém que faz, ou se você orientar à distância, participo com o maior prazer. Não sei como é que tá essa sua dinâmica hoje, mas você podia falar um pouquinho das preliminares e práticas de purificação que o Mahamudra prega, proporciona? Legal. Bom, eu gosto muito da linha dos Kriyas do yoga. Então, os Kriyas são técnicas de limpeza e purificação que vão desde raspar a língua, a lavar os olhos, que a gente faz, né? Então, basicamente, a gente escovar os dentes e tomar banho são Kriyas, que a gente não chama de Kriyas, mas são técnicas de limpeza, de higienização, né? Eu gosto muito de usar a própria meditação. Para mim, limpar a mente nos dias de hoje é de extrema importância. Eu gosto de ensinar para os alunos a ter uma alimentação que realmente te nutra. Então, não deixa de ser também uma técnica de limpeza do corpo. Então, a gente vive uma sociedade que é totalmente industrializada, com produtos repletos de agrotóxico, de metais pesados. Então, quanto mais a gente se tornar consciente de tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, tudo que a gente passa no nosso corpo, melhor. E tudo de uma forma muito leve, viu, Paulo? Não gosto muito de ser uma visão muito radical. Então, como eu te falei lá brincando no começo, a pessoa quer beber, pode beber. A pessoa quer fumar, pode fumar. Eu não estou aqui para dizer exatamente o que ela tem que fazer de quando ela acorda até o momento que ela vai dormir. Ela sendo uma pessoa do bem, que gosta de ajudar outras pessoas e está buscando o equilíbrio dela, mesmo sabendo que somos humanos e somos falhos, para mim está excelente. Para mim está excelente. Mesmo drogas ilícitas, assim? Aí não. Então, se a pessoa faz, mas não atrapalha o mundo, não estou aqui para dizer. Mas não vai estar atrapalhando a saúde dela, dependendo da droga? Sim, né? A ideia é que ela esteja o mais limpa, né, possível. Mas depende muito. Por exemplo, né, o CBD que está entrando com muita força e ajudando muita gente. Não deixa de ser uma medicina canábica. Eu prescrevo bastante. Então, e não deixa de ser algo que, para muitos, se for entrar numa vertente mais religiosa, não pode, tá errado, é pecado.
O próprio uso agora das medicinas da floresta, o xamanismo trouxe muito forte, os cogumelos, o DMT, entre outras substâncias. Agora, vários estudos ali na Holanda sendo feito com MDMA para pessoas em depressão, para suicidas, e estão tendo um bom resultado com isso. Então, eu acredito muito, doutor, que tudo depende da pessoa, da dose, da qualidade e da quantidade do que ela está utilizando, né? Então, para mim, não adianta nada a pessoa tipo, ter uma alimentação bacana, não usa nenhuma droga ilícita, mas está ali, depressiva, ansiosa, com pensamentos suicidas. Eu não sei, eu não sou um especialista da área, mas vai que alguma dessas substâncias que a gente considera ilícito ajude ela. Aí, de repente, essa pessoa vai para um retiro, tem um contato com uma psilocibina, né, com um cogumelo, que é ilícito, e de repente ela tem uma experiência que muda a vida dela. Ela consegue entender um abuso que ela sofreu no passado, ela consegue perdoar esse abusador, não sei. Eu vejo muito dessas histórias acontecendo, né? Pessoas mudando de vida, assim, com contato com substâncias que a gente não são comerciais, digamos assim. Mas eu fico pensando se não seria a mesma coisa que às vezes tomar um remédio, tarja preta. A gente toma porque está sendo prescrito por um médico e é legal, mas ninguém realmente sabe o que é. E se a gente for, talvez, voltar no efeito daquilo tudo, a extração dela é natural. Então não sei, sabe? Eu acho que isso é um assunto bem polêmico. Sim. Vamos gerar polêmica aqui, não tem problema. Mas eu acho assim, voltando na nossa conversa, se a pessoa não está fazendo mal a ninguém, se você pode falar, mas ela está fazendo mal a ela mesma. Mesmo assim, eu acho que depende da dose. É aquela história, o álcool é errado? É a droga que mais mata, mas é legal. Pô, mas eu consigo tomar minha cervejinha, tomar meu vinho e não acontecer nada. Show, perfeito. A gente consegue usar de uma forma social que não afete ninguém. Mas tem pessoas que vão bater na mulher, bater nos filhos, atropelar pessoas, brigar, matar. Então eu acredito que é isso. Depende muito da pessoa, depende da dose, depende da qualidade daquilo. Eu fiz uma viagem de bicicleta pela Turquia, eu atravessei a Turquia de bicicleta, e eu fiquei espantado quando eu cheguei numa plantação linda. E depois eu falei, caramba, que planta é essa? E era ópio, né? Era a planta do ópio. E eu achava que isso não existia mais, desde a guerra do ópio, que não podia plantar aquilo. E de repente eu estava no meio de uma plantação gigantesca de ópio. Depois eu fui entender que, na verdade, existem vários remédios, né, que são opioides. Morfina. Morfina, exato. Então, tipo, e que salvam muitas vidas. Então a gente fica nessa conversa que, tipo, como é que eu vou dizer para a pessoa que ela deve ou não deve fazer algo, sabe? Quando você falou que ingressou na faculdade, você se viu meio deprimido. O que te tirou dessa condição? Foi a própria Mahamudra? Foi um pouco desse... Nem tinha Mahamudra, né? Você foi... Ou não tinha. Começou pelo seu ano sabático ali, né? Isso. Foi muito engraçado. Foi um salto de fé, realmente, Paulo. Porque isso eu ensino para os alunos, porque eu vivenciei isso na prática, né? Eu fui um cara que eu estudei na mesma escola, do Jardim 1 até o 3º colegial. Eu não queria mudar de escola, eu não queria mudar meus amigos, eu não queria ir para outro lugar. E olha como a vida é. Esse mesmo garoto que tinha medo da mudança, largou tudo, família, amigos, faculdade, trabalho, e foi morar do outro lado do mundo, num lugar que eu nem sabia onde é que eu ia morar. Então, eu brinco que foi uma das melhores escolhas, se não foi a melhor escolha da minha vida até hoje. Então, não deixa de ser uma aplicação da Mahamudra, né? Que às vezes a gente tem que acreditar no nosso coração, ter fé. Eu não sabia o que eu ia encontrar do outro lado, mas eu queria mudar. Eu queria algo novo. Aquela vida, eu falei, cara, se eu continuar aqui, não sei o que vai acontecer, mas não tá legal. Eu falei, a vida que eu tenho agora não é aquela vida dos filmes americanos que eu vejo, de festa, drogas, rock and roll, esporte na faculdade. Eu tava trabalhando igual um camelo, estudando igual um louco, sem tempo para nada.
porque eu trabalhava de final de semana e feriado, eu trabalhava num shopping na época. Então eu me vi, né, como eu falei, dentro de tudo aquilo que todo mundo sonhava, com dinheiro, porque eu não tinha nem onde gastar. Eu não tinha tempo. Enquanto todo mundo ia passear de final de semana, ia para o churrasco, para o aniversário, eu estava trabalhando. E eu falei, cara, isso aqui não é vida. Então, quando eu me joguei na carreira de modelo no exterior, eu fui em busca do novo, né? Eu fui em busca do novo. Eu não tinha certeza o que eu ia encontrar. Fui na cabeça, tipo, pelo menos eu quero voltar falando inglês. E, se possível, com um dinheirinho. Então, eu meio que falei pro meu pai que em 9 meses eu voltava. Minha passagem era de 1 ano. Falei, bom, 9 meses, se eu gostar, eu estendo por mais 1 ano. Fiquei praticamente 2 anos sem voltar pro Brasil nessa época, de tanto que eu gostei. Porque eu me vi com 20 anos, viajando, conhecendo praias lindas, lugares maravilhosos, novas culturas e com dinheiro. Então, com 20 anos, eu já consegui pagar uma passagem para minha mãe, ir para Tailândia, conhecer a Tailândia, e eu voltei junto com ela. E eu falei, cara, se eu tivesse ficado no Brasil como estagiário, ganhando R$ 400 por mês, nunca que eu teria conhecido a Tailândia, muito menos levado minha mãe para lá. Então, eu ensino para os alunos isso, que nem sempre o caminho mais lógico é o caminho que a gente deve seguir. Às vezes a gente tem que seguir o coração mesmo, né? Só que precisa de coragem, precisa de disciplina. E um pouquinho de loucura também é importante, né? César, poxa, super obrigado, meu amigo. Passando por São Paulo ou tendo alguma interação online aí, não deixa de me dar um toque, vai ser um prazer te encontrar pessoalmente. E o que for aí, por favor, conte comigo. Gostei muito da nossa conversa. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, também pelo carinho nessa conversa. Fica o convite, nós temos aula no Parque Ibirapuera, quando quiser conhecer, segunda, quartas e sextas pela manhã. E sempre está tendo também eventos online, cursos. Eu acompanho isso no seu Instagram, é isso? Isso, eu posso te passar também, mas tem um Instagram ali, Mahamuda Brasil, @Mahamuda Brasil. Não, eu tô te seguindo lá. E a gente está sempre divulgando por ali. Tá ótimo. Muito César, prazer conhecê-lo, obrigado pela conversa, foi excelente. Um abraço. Eu agradeço. Tchau, tchau.